Então, assim, não é a mesma coisa de você cantar e falar. E eu tinha um sonho de fazer os tribunais de júri e ali sentir os jurados ali todos perplexos com aquilo que eu estava falando. Mas para mim aquilo era uma outra impossibilidade, né? Tá. Eu tímido demais, não tinha nada de oratória. Quando começava a tremer toda hora, que começava dor de barriga, vontade de ir no banheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bruno Martos aqui mais uma vez, o seu host no Chave Mestra Podcast. E hoje teremos uma conversa sensacional com um convidado que vai fazer a gente, além de ter muito conhecimento, se divertir. Ele escreveu este livro, Histórias Memoráveis. Lançamos ontem aqui na Chave Mestra. Vou pedir para ele contar como é que foi a experiência. E é um livro fantástico com 30 coautores. E quem está comigo na mesa hoje? João Paulo Júnior. João Paulo Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Nossa, Bruno, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem esteja nos ouvindo em qualquer momento do dia. É uma honra estar aqui com você. A realização de um sonho. Né? Dizem que o homem ele só é realizado se ele fizer 3 coisas na vida, né? Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu, graças a Deus, consegui já realizar os 3. Então, o último sonho que faltava era escrever um livro. Né? Filho, eu já tenho 4, já plantei muitas árvores e agora faltava o livro. E, assim, o lançamento de ontem foi apoteótico, né, para mim, porque a realização de um grande sonho e contando a minha própria história ficou ainda mais fantástico. Né? Essa história que só estava guardada comigo e com as pessoas que assistiam à palestra que gerou justamente o capítulo. Então é uma coisa que fica eterna. Ontem uma colega falou, olha, nós além de ficarmos juntos para a eternidade, nós vamos recuar aí durante muitos e muitos anos. Então eu digo, olha, fantástico, eu não tinha essa ideia, né, de a gente permanecer junto, todos os 30 coautores do livro, e as histórias, cada qual a mais, assim, fantástica e inspiradora. Então o livro, de fato, eu não tenho dúvida alguma, ele já nasceu best-seller, como a gente viu ontem, né? Já nasceu o livro antes do lançamento, ele já era best-seller, e eu tenho uma absoluta certeza que essas histórias impactantes todas são, né, e que tem cada qual a sua forma de colocar a questão da realização, a questão da superação, da resiliência de cada um desses autores. Então é fantástico. Talvez é o segundo livro que eu lanço, mas não tem a menor comparação com o primeiro. Esse supera todas as expectativas e acredito que vai ser um sucesso fantástico. Eu não tenho dúvida. Eu estava aqui ontem só para falar do que o João está dizendo. A capa ficou maravilhosa, linda. São 30 histórias fantásticas. Eu já li a história todinha de João aqui, então a gente vai falar um pouquinho. Não vou dar nenhum spoiler para a nossa turma que está assistindo, mas é um livro que realmente conta histórias memoráveis. E eu me identifiquei, tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui também vão se identificar com algumas das passagens da sua história. Ela é muito legal. A sua forma de falar ontem no lançamento do livro foi impactante, foi emocionante e foi divertida. Você tem uma habilidade de conseguir juntar essas 3 coisas em uma só, e isso é muito legal. Então, vamos começar o nosso bate-papo? Vamos lá. Vamos lá. Conta pra gente o seguinte. João, logo pelo começo, vou falar aqui pra vocês, ó. O título do capítulo do João é muito legal, porque ele fala o seguinte. Cadê aqui? João. Eu era um lobisomem juvenil. Eu era um lobisomem juvenil. Conta pra gente de onde saiu esse nome. Cara, foi assim bem interessante porque ele surgiu de uma ideia de uma música, né, da Legião Urbana, lá nos idos dos anos 90, né, quando a Legião Urbana lançou o CD, um dos maiores sucessos nacionais, sobretudo do rock nacional, que foi As 4 Estações, um disco, assim, eu acredito que perfeito, né? Eu acho que foi a obra-prima da Legião Urbana, foi esse disco, As 4 Estações. E dentre as canções que lá constam, né, consta justamente Eu Era o Lobisomem Juvenil. E essa canção, ela fala da forma como o Renato Russo enxergava o mundo e da forma como o mundo via ele. Ele diz assim, eu via o mundo e o mundo me via. E ele fala muito de isolamento, de não se adequar a determinados ambientes. E eu senti que isso poderia ser feito um link, né, com o meu capítulo. Foi assim, um estalo que me veio. O título não era esse, era outro. Era alguma coisa falando sobre superação, sobre resiliência, alguma coisa diferente. E aí, quando eu olhei, veio assim à mente, eu escutei a música,
né? Por incrível que pareça, disse, cara, tem alguma coisa a ver aqui. E aí, de repente, esse título saltou, né? Saltou da ideia. E eu coloquei ele porque tem tudo a ver, realmente, de fato, com a história que eu conto Tem a ver? no capítulo. Tem tudo a ver. Eu perguntei, mas já sabendo do que é, já Isso. tinha esse entendimento e fantástico, mas as pessoas precisam entender, vocês precisam ler o capítulo de João inteiro. E ouçam a música também e o disco. Quem não ouviu ainda, gente, a Legião Urbana é talvez a maior banda de rock, inclusive pelos próprios pares deles. A Herbert Viana já falou isso, do Paralamas, né? Muitos músicos e vocalistas de banda de rock colocam a Legião Urbana como a maior banda de rock de todos os tempos, do rock nacional. Então, e o Renato Russo, cara, sem palavras. Renato Russo era um poeta, um cara, assim, que era o líder praticamente da geração dele. E tem muita coisa boa na obra do Renato Russo e da Legião Urbana. Então, quem não ouviu, para os jovens de hoje, principalmente, o pessoal que está ali na casa ali dos 15 até os 25 anos, que são um pouco mais jovens, né? Um pouco mais jovem do que eu, né? Eu tô ali com eu tô com 53, então assim, um pouco mais jovens. Mas quem viveu essa época, anos 80, anos 90, cara, é fantástico. Fantástico, assim. E essa época que foi o auge do rock nacional, tem muita coisa linda lá. Então, vá lá, volte, né? Volte, você que está nos ouvindo agora, volta lá nos anos 80 e 90, escuta o que tinha lá, que você vai, com certeza. E uma dessas pérolas do Renato e da Legião é justamente Eu Era um Lobisomem Juvenil. Então vamos voltar para os anos 80 agora, João, e conte-nos quem era João nos anos 80, como é que começou a história? Porque você tem alguns marcos importantes, vamos passar por eles. Vamos lá, conta pra gente essa história maravilhosa. Cara, eu sou de uma família, assim, tradicional, uma família comum, digamos, normal, eu nasci em Fortaleza, em 71, em abril de 71, uma família pequena, já era na cidade, né, porque no campo as pessoas têm lá no interior do Ceará, as famílias são um pouco maiores, né, e em Fortaleza já era uma coisa de capital, aquele clima de capital, mas era um clima de capital ainda parecido um pouco com o interior, porque era a capital dos anos 70, dos anos 80. Então, as crianças ainda podiam ter infância nessa época. E eu, de fato, tive uma infância bem legal. Não, assim, uma infância normal, de uma criança normal que vivia ali na capital, mas que curtia muito a sua infância nos limites ali que a gente podia curtir. O problema é que eu descobri ali aos 6, 7 anos de idade que eu tinha miopia. A professora me colocou essa questão, dizendo que eu tinha dificuldade de enxergar o quadro, e eu realmente descobri. E fui ao oftalmologista, e ele acabou realmente diagnosticando uma miopia forte, inclusive para a minha idade, porque 6, 7 anos, você tem ali 6 graus e 5, né, 5 num olho e 6 no outro, já é um pouco... E aí eu usava um óculos que na época a gente chamava de óculos fundo de garrafa, porque ele parecia, de fato, com o fundo do Guaraná Antártica, né? sem querer fazer merchan aqui, mas... Até verde. Né? Verde, porque era verde, era um verde. E as lentes, antigamente, lá nos anos 70, 80, não eram essas coisas lindas que tem aí no seu olho, não, aí no seu rosto. Não eram lentes fininhas, não, era grossa mesmo. E aí apelidaram de fundo de garrafa. E aí, cara, toda espécie de apelido a gente levava, né? E eu era, de fato, um dos que tinha mais apelidos, né? Usava um óculos muito grosso, além de tudo ainda era baixinho, era lourinho do cabelo liso, e fraco, magrinho, e assim, a vítima perfeita pro bullying. Então, a partir... Naquela época era diferente de hoje. Com certeza. Naquela época era quase que uma regra das escolas, né? Era uma regra, assim, uma cultura que nunca foi combatida, na verdade. Dependia muito de escola para escola. Eu mudei muito de escola. A minha família tinha... assim, o costume de mudar demais de casa, né? E o pessoal até brinca lá no Ceará, diz assim, mas não era porque ele não pagava o aluguel, não, era porque o meu pai trabalhava sempre, o meu pai era contador e ele trabalhava sempre viajando, às vezes, e a gente mudava muito de casa, não mudava de cidade, mas mudou muito de casa. E aí eu não fixava muitas raízes em determinado lugar e estudei em muitas escolas. E cada escola era sempre o mesmo problema, né? Era sempre a mesma questão. E esse bullying acabou me fazendo um pré-adolescente ali, entre os 12 e 13 anos de idade, muito tímido, muito acanhado. E eu tinha, por conta disso, a gente chama de síndrome, uns chamam de síndrome, uns de complexo do patinho feio, né? Eu realmente não me achava adequado. Para onde eu ia, eu sentia a necessidade de me isolar, porque eu não me achava adequado. E assim...
como eu era muito CDF, né, eu gostava muito de estudar, eu gostava de me destacar intelectualmente na escola, mas eu olhava, cara, as meninas e tudo, os meninos ali mais altos do que eu, mais bonitos, mais fortes. Cara, eu ficava com aquela coisa, né? Poxa, será que um dia eu vou conseguir ser assim? E realmente, de fato, tinha um complexo. E cada vez esse complexo aumentava mais, né? Aumentava mais e mais ainda. E aí, aos 14 anos, veio justamente o primeiro episódio, que é muito engraçado, assim, foi uma coisa totalmente inesperada, mas aconteceu. Eu fazia na época, vou continuar aqui, seguindo, né? Não, pode seguir. Vou seguindo. Eu fazia na época o que a gente chamava de primeiro ano científico, hoje é o primeiro ano do ensino médio, né? Na época tinha algumas separações ali do segundo grau, era científico, normal e outros técnicos, né? E era o segundo científico. Eu estava numa escola, num bairro onde eu morava, chamado Carlito Pamplona, em Fortaleza. Tá. E nessa escola, eu cheguei na escola, já era uma escola nova para mim. Eu já tinha feito a 8ª série, que hoje é o 9º, na época era o 8º. Em outro lugar, das mudanças aí. Mudei de novo de escola e fui para lá. E aí, quando chegou, eu continuei aquele mesmo isolamento, mas me destacava intelectualmente, e engraçado é que eu tinha uma ilusão, né, aquela coisa de pré-adolescente, né, de 14 anos, eu tinha uma ilusão de que, me destacando intelectualmente, talvez eu pudesse receber algum reconhecimento, sobretudo das meninas, né, então a gente gravava, como é que eu vou namorar, meu Deus do céu, eu sou feio, eu sou fraco, eu sou tímido, eu não sei dançar, eu não vou fazer o que da vida, né? Você é inteligente, porque eu não nasci rico. Exatamente, nem rico. Então, cara, a única esperança era ser um pouquinho inteligente para me destacar ali, né? E tinha essa ilusão de ajudar as meninas ali nas tarefas e tudo mais, para ver se conseguia, né, dar alguma coisa com isso. Mas não rolava. Até que um dia, né, eu conto a história, é o primeiro evento do capítulo. Deixa eu fazer um parênteses. Pois não, vamos lá. Eu li a história toda. Vou fazer uma coisa importante aqui que eu queria te falar pessoalmente. Dá pra fazer um filme. Dá pra fazer um filme, ou um microseriado, dá pra fazer um filme. Porque a sua história, ela tem um tom que quando a gente chega no final, e todo mundo vai chegar e vai entender, já vai anotando o que eu tô falando, de você conseguir pegar a parte técnica, que você vai falar pra gente mais pra frente, do que você aprendeu, evoluiu, se desenvolveu, com os episódios reais, acontecimentos que rolaram na sua vida, como que a gente liga uma coisa na outra, e o quão importante é a gente entender isso. Sim. Pra se redescobrir, por isso que o lobisomem sai daí. Então, dá pra fazer um seriado ou um filme com a sua história, que é realmente memorável. E aí, vamos voltar. O que aconteceu? Tomara, vamos lá, quem sabe. Cara, aí assim, aconteceu o primeiro episódio, o meu óculos quebra, né? O meu óculos fundo de garrafa, que aí já tinha aumentado, inclusive, a grossura da lente, né? Já não era mais só 6 graus e 5, já tinha passado dos 8. Então, cada vez pior a situação. E aí, meu óculos quebra, cara. E o óculos, naquele tempo, lá nos anos 80, era em 1985 isso. E demorava muito para consertar a lente. Não é como é hoje, você manda para lá e em uma semana, né, no máximo, talvez até menos, o óculos conserta, arruma outra lente e tudo mais. Naquele tempo demorava mais de 15 dias, era coisa assim de 20 dias. E eu ia ficar sem óculos. E, cara, eu não enxergava um palmo adiante do nariz. Era horrível. Na aula, era uma dificuldade danada, porque eu não conseguia, né, enxergar mesmo. Eu tinha que sentar na frente e adivinhar o que era que o professor estava falando ali e tentar enxergar alguma coisa, fechando muito bem os olhos, assim, para tentar ver. Então, fiquei sem um óculos. Mais ou menos ali pelo 2º ou 3º dia, a gente estava na fila do recreio. Não sei se tu chegou a pegar esse... Pô. Fila, recreio. Fila do recreio. Tinha que esperar ali, terminava ali o lanche, né? E a gente esperava para entrar na sala, era organizado. E aí tava na fila do recreio, uma das meninas que estudava comigo, olhou para mim assim, na época eu tinha um apelidozinho de crânio, né? Eu era chamado de crânio, porque como eu era o aluno mais destacado da turma no sentido intelectual, colocaram esse apelido em mim, crânio, né? E aí tudo era crânio pra cá, crânio pra lá e tal, o crânio, não sei o que, o crânio chegou, o crânio... Não sei... E eu olhava aquilo ali e achava legal, né? Poxa, cara, popular, né? Tava sendo popular. Tô começando a ter um reconhecimento, cara, e tudo mais. Só que pra mim aquilo ali ainda não era o bastante. Eu queria ser reconhecido como
cara pintoso, um cara, assim, sei lá, elegante nem tanto, mas assim, um cara pintoso mesmo, um cara que tivesse a capacidade de gerar algum desejo nas meninas. Era mais ou menos isso. Não bastava só eu ser o intelectual, eu queria ser mais, né? Sempre tive essa coisa de querer avançar um pouco mais. E aí, na hora da fila, a menina olha pra mim, né, o nome era, eu vou colocar aqui um nome, né, Liduína, é o nome fictício que eu uso na palestra para não, digamos assim, não comprometer, né, ninguém. Eu coloquei o nome de Liduína, um nome fictício, e a Liduína olha para mim, assim, coloca a mão aqui, gente, e diz: gente, eu não acredito. O Crânio fica um gato sem óculos. Nossa, isso aí foi a realização do Meu menino. amigo, aí pronto. Depois desse dia, tudo mudou. Foi uma coisa que parecia assim boba, e realmente de fato é. Mas pra mim aquilo... Uma importância muito grande. Nossa, fez uma diferença enorme, porque agora eu não era só o Crânio, agora eu era o Crânio gato. Então eu era o cara que intelectualmente tinha um certo reconhecimento, mas agora eu comecei a ter aquele reconhecimento que eu sempre quis. Então, pra mim, foi assim, nossa, encaixou uma coisa com a outra. E o mais legal de tudo é que o meu óculos consertou, tá? Depois dos 20 dias que eu te falei que durava ali pra ótica entregar, consertou. Mas cadê que eu quis usar mais? Tem perigo. Usava não. Até porque a lente veio pior do que ela, ainda mais feia ainda. E aí, cara, na época, só pra abrir um parênteses aqui, na época, lente de contato, quase ninguém usava, né? Era muito caro, e além de ser muito caro, elas eram... Tinha um limite técnico, inclusive. Elas de vidro, era de vidro também, era muito perigoso também você usar, e tinha que ter um cuidado, assim, redobrado. Então era praticamente impossível usar a lente, então eu usava era o óculos mesmo. E aí, quando o óculos conserta, cara, eu assim, na família eu usava. Agora, quando chegava na escola, a primeira coisa que eu fazia, eu colocava na mochila lá o óculos ou no bolso, e na hora da aula eu usava ali na frente, escondidinho e tudo, mas na hora do recreio, né, que a gente chamava lá o recreio, tirava o óculos de novo, e aí ia ser o gato, tá? Cara, e aí coincidiu nessa época também de eu começar a namorar, e eu olha só, comecei a namorar, e aí, poxa, aí a autoconfiança subiu. Vai lá pra cima. Vai lá pra cima. Mas é aquilo, né? Eu sempre achava que faltava alguma outra coisa. Porque além da escola, claro que a gente frequenta muitos ambientes, a gente frequenta a família, frequenta a escola, mas frequenta também os amigos, né? Os amigos ali e tudo mais. E eu frequentava um ambiente, eu adorava tanto o rock nacional como o MPB, nos anos 80 também foi o auge, né, cara, da MPB. E eu gostava muito de cantar, só que tinha um problema ainda do resquício da timidez, o resquício da autoestima baixa. Eu, apesar de cantar bem, todo mundo dizer isso, mas eu não acreditava nisso. Não acreditava, de forma nenhuma, né? Os elogios eram assim, aqueles elogios mais... Cara, que legal, não sei o quê, mas não era uma coisa, né? Assim, você tem uma voz que de ouvir aqui é gostoso de ouvir, né, Zé? Ouvir ele aqui é uma voz boa. Não era, mas eu não achava, assim, eu disse, poxa vida... Eu via a galera cantando, cara, ali, principalmente as meninas cantavam bem, os meninos também. Tinha um primo que imitava o Fagner, o Raimundo Fagner, grande intérprete cearense. O cara cantava idêntico, né? E eu, poxa vida, cara, todo mundo aqui se destacando e tal, cantando. E eu, caladinho ali, porque eu não tinha coragem mesmo de mostrar. Eu não saberia lidar com a rejeição, né? Eu lembro de um filme dessa época também, que era o De Volta para o Futuro. Tá, maravilhoso. Né? Que um dos personagens, que é o pai, não lembro agora, cara, fugiu aqui o nome do protagonista do filme, mas era o Michael J. Fox, que era o ator, né, que hoje tá até com um problema. Era o Martin, o nome dele era Martin. Martin McFly, pronto. Isso, McFly. Caiu a ficha. Martin McFly, olha nos só. anos 80. E o pai dele tinha justamente esse complexo. O cara escrevia maravilhosamente bem, era um cara altamente inteligente, mas ele não conseguia realmente se destacar porque se achava feio, se achava sem graça e tudo mais. Eu me identifiquei demais com esse filme. Né? E aí, dentro da história do filme, ele acaba mudando, né? O Martin volta para o passado e ele acaba fazendo com que o pai acredite nele mesmo. E aí, quando o futuro retorna no filme, ele tá lá, um cara de destaque, diferente, lança o livro dele e tal. Mas ele tinha sempre essa frase. E se disserem que eu não sou bom, e se não acharem legal o que eu escrevo, e isso, cara, era uma frase que batia demais em mim.
E se não acharem que eu canto bem? E se não gostarem de mim? E se eu for chegar perto de uma menina e ela não me quiser me rejeitar? Eu tinha um temor da rejeição. Um temor muito grande da rejeição. Mas aí aconteceu algo. E aí acontece o segundo episódio. O segundo episódio, que é fantástico. Dá pra fazer segundo episódio. Tô falando pra você, dá pra fazer um filme. Eu acredito que sim. Porque o realmente, segundo episódio de fato, é fantástico. Cara, aí o segundo episódio foi o seguinte, a gente como eu falei, a gente curtia muito música, né, eu era de uma turma que era praticamente de músicos e de cantores, a gente frequentava tanto em Fortaleza como numa cidade lá do interior, que tem uma praia, inclusive, muito famosa, que é a Praia de Flecheiras, a cidade de Trairi, né, essa praia, Flecheiras, inclusive, é mundialmente conhecida, e a gente ia muito pra lá, né, na beira da praia, curtia assim, de uma fogueira, cantava e tudo, ficava ali todo mundo, e eu naquela coisa, né, poxa, será que eu tenho coragem para cantar aqui alguma coisa e tudo mais? E uns meses antes eu tava no banheiro e comecei a cantar, eu adorava a Legião, era totalmente apaixonado pela Legião Urbana, comecei a cantar uma coisa do Renato Russo, né, e assim, o meu primo olhou, esse meu primo que morava inclusive na minha casa, olhou assim, cara, Júnior, tem jeito. Bicho, tu imita direitinho o Renato Russo, cara. Aí eu disse, será, bicho? Aí eu disse, cara, fala aí pro pessoal aí como é que canta alguma coisa. E cara, coragem que era bom ou nada, né, pra cantar. Só que, uma determinada noite lá, né, tinha uma menina que tocava violão, a menina era fantástica, assim, tocava violão e era linda, cara, linda. E era mais alta do que eu ainda. Eu olhava pra ela e disse assim, cara, é inacessível essa menina pra mim, totalmente inacessível. Eu olhava assim, meu Deus, totalmente apaixonado, sabe, assim, chegava em casa, ficava fantasiando, escrevendo carta pra ela, tal, namorando, beijando aquela criatura. Cara, era incrível, assim, mas só que... Inacessível. Inacessível. Tá longe. E assim, eu vi ela com outros caras e tal, e, puxa, eu vi os caras altos, olhos verdes, bonitão. Eu disse, essa menina nunca vai me querer, eu vou logo esquecer isso aqui. Mas toda reunião ela tava lá, então era quase impossível, né? Até que numa noite a gente tava ali na roda e ela tocou uma música justamente da Legião Urbana, né? Ela nem sabia que eu gostava, nem assim por acaso. O nome da música é Quase Sem Querer. Tá. Ela mais ou menos assim, tenho andado distraído, impaciente, indeciso. Mais ou menos começa assim. E lá no refrão, ela tem uma subida assim, o Renato faz brilhantemente, e eu fiz essa subida. E quando eu fiz essa subida, ela para. Para de tocar e olha, assim, peraí, calma aí, para tudo aqui, para tudo aqui. Quem foi que cantou desse jeito aí? Pronto, agora não tem como fugir. E eu lá no cantinho, né, todo espremidinho lá, todo tímido e tudo mais, e aí uma pessoa, acho que uma pessoa apontou, eu lembro assim, vagamente, disse, foi eu aqui, ó, o Júnior aqui. Aí foi eu. Aí ela disse, não acredito. Onde era que tu tava que eu não tinha te visto antes? Eu estava aqui. Aí disse, vem cá, menino, senta aqui perto de mim. Cara, só isso aí já foi assim, um sonho. Uma vitória, pronto. Sonho. Esse cara, vou sentar perto dela. Aí ela me colocou ali do lado dela, cara, e aí a gente levou, acho que o repertório todo que ela sabia tocar da Legião Urbana. E nessa mesma noite, por incrível que pareça, não sei o que é que deu na cabeça dela, nem na minha também, porque eu disse assim, ó, eu já tô aqui mesmo, cara. Já. Ela olhou pra mim assim, bicho, com um jeito, alguma coisa, e deu uma química lá. E eu disse, cara, ou eu vou agora, eu não vou mais nunca. E aí pronto, aí deu um beijo nela e tudo mais, e a gente passou, namorou, né? Durou pouco, assim, o nosso relacionamento, até porque ela morava lá, né? E eu morava em Fortaleza, então não tinha muita conexão. E era tudo muito difícil naquela época de ir, de ônibus e tal, e tudo mais. Não rolou muito tempo, mas isso já mudou a minha vida. Né? Aquela coisa que parecia inacessível, impossível. Não tinha como chegar, impossível, não é pra mim. Todas aquelas crenças que você Todas tinha. as crenças. E aí aquilo cessou. E a partir daí, Bruno, surgiu um novo João Paulo. Né? Surgiu um cara que começou a acreditar nele mesmo, né? Começou a achar que as coisas poderiam dar certo. E tinha uma outra coisa também, né? Uma outra crença terrível que eu tinha, ligada muito a essa, que era a questão de falar em público, né? O meu sonho profissional era ser advogado e para tribunal do júri, para fazer defesas em júri, tribunal do júri. E a oratória tem que ser fantástica, não só a oratória no sentido técnico da coisa, mas conhecer como,
falar, saber como falar, saber como encantar, saber como persuadir, fazer com que as pessoas grelem o olho, como a gente fala no Ceará, grelem o olho, né? Fica ali vidrados no que você tá falando. Confiança, segurança, técnica, postura, atitude, e tudo isso. Cara, você olhava pra mim e disse, pelo amor de Deus, eu nunca vou. Eu cantar pra mim era beleza. Depois que eu comecei, foi embora. Tá. Agora, cantar é uma coisa, falar é outra. Né? Tanto é que o Nelson Gonçalves, um dos grandes cantores da nossa música, o Nelson era gago. O Nelson Gonçalves era gago, não sei se tu sabia. Não sabia dessa história. O Nelson Gonçalves cantando era maravilha, né? Mas era gago. Eu sei do Nando Reis. Nando Reis tinha... o Nando Reis também tem esse problema. Então, assim, não é a mesma coisa de você cantar e falar. E eu tinha um sonho de fazer os tribunais de júri e ali sentir os jurados ali todos perplexos com aquilo que eu estava falando. Mas para mim aquilo era uma outra impossibilidade, né? Eu tímido demais, não tinha nada de oratória. Quando começava a tremer toda hora, que começava dor de barriga, vontade de ir no banheiro, tremia, suava, aquelas coisas que dá em todo mundo que tem um medo de falar em público. E aí, cara, tudo foi fluindo. Eu fiz a faculdade de Direito, consegui passar na faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará em 1988, lá se vão, sei lá, quase 30 anos, né? E aí, me formei advogado, tirei o AB e comecei, tá? As crenças começaram a desaparecer, as crenças limitantes, e começaram a surgir outras crenças, e aquele potencial que eu nem sabia que tinha, começou a aflorar. E aí isso foi indo. E eu disse, cara, fiz o meu primeiro júri foi na cidade de Sobral, né, bem distante de Fortaleza, eu ainda morava em Fortaleza, fui para Sobral fazer esse júri. O primeiro foi, assim, uma experiência, como foi aqui, assim, essa emoção que eu senti ontem aqui, foi quase a mesma que eu senti no primeiro júri. Porque é fantástico. Antes de entrar, né, antes da Débora chamar, eu tava ali ainda nervoso, né? Disse, cara, o que é que eu vou falar? Ela brincou muito com isso com a gente aí ontem à noite, porque ela dizia, cara, deve mudar umas 5 ou 6 vezes o que você vai falar. Você ensaia, mas de repente chega e já muda e já improvisa. Tem autor que escreve o que vai falar, quando chegar na hora fala completamente diferente, e aí você muda. Mas é o momento seu de falar aquilo que tá no coração. Quando você escreve, cara, a Fernanda Torres agora, quando ganhou o Globo de Ouro, ela demonstrou uma situação que é muito interessante, né? Ela disse, olha, eu nem ensaiei o que eu ia falar, porque eu nem esperava ganhar o prêmio. E saiu de uma forma tão espontânea e tão emocionante. Que é mais legal, inclusive. Cara, com certeza. Então, essa coisa de escrever o discurso, eu nunca gostei. Eu também. Né? Nunca gostei. Eu prefiro mesmo ir na emoção. Tá? E vai. Agora, assim, um roteiro ajuda, você saber o que você vai falar. Começo, meio e fim. Isso, principalmente se o evento for longo. Então, você realmente tem que ter um roteiro. Mas não escrever aquela coisa de você olhar Tem muita gente que dá aula olhando pro slide só repetindo. Não. Eu não gosto daquilo, não. sabe? Quando você domina um assunto e entende... Isso. Não tem sentido você fazer, porque não gera nenhuma emoção, nenhuma empatia com o público, não gera conexão. Então, eu realmente prefiro a emoção. A emoção gera muito mais conexão. E aí... essa coisa me formei, né? Fiz meu primeiro júri, e nesse primeiro júri a emoção realmente foi muito grande. Eu disse, cara, eu esperei a minha vida inteira por isso daqui, né? Isso era em 97 já. A minha vida inteira. E daí eu não parei mais, Bruno. Hoje já são mais de 100, né, contabilizados ali, júris. Eu perdi a conta depois que eu cheguei no 100. Aí eu perdi a conta, não contei mais, porque a minha meta era o 100. Depois que eu cheguei, aí não foi. E aí eu trabalhei, eu migrei da capital para o interior, né? Levei, na época os meus filhos eram pequenos, migrei da capital para o interior e de lá não saí mais. Eu fui buscar qualidade de vida mesmo no interior. Como advogado, eu trabalho hoje com assessorias para prefeituras e câmaras municipais. Eu entrei nessa área do direito administrativo e depois não saí mais e tô lá até hoje. Hoje eu moro com a Jaqueline, com a minha esposa, né, que está aqui nos assistindo também, nos acompanhando aqui nesse momento. As minhas 2 filhas maravilhosas, Maria Clara e a Ana Karenina, e numa cidadezinha lá, um pontinho pequenininho, lá no sertão do Ceará, né, chama Catunda. Vou aproveitar até para mandar um abraço lá para os nossos amigos, né? Um grande abraço para os nossos amigos lá de Catunda. E aproveitando, já que eu falei do pessoal do Trairi, um abraço para o pessoal do Trairi, tá? Para todo mundo que está aí nos ouvindo ou vão ainda nos assistir futuramente. Então, Bruno, essa realização, essa coisa de realizar e ir subindo degraus, né? Aquela coisa de, poxa, eu não conseguia me destacar da forma como eu queria, comecei a me destacar. Não conseguia me destacar pelo talento que eu tinha,
mas estava ali na sombra porque eu não tinha coragem de mostrar e acabei começando a me destacar. Depois até virei vocalista de banda. Olha aí, né? olha aí, olha aí. Fizemos E aí? shows para 2.000, 5.000 E- pessoas. Foi assim, uma coisa que foi indo. Júnior, posso te chamar de Júnior? Claro, Somos íntimo tranquilo, aqui, né? fica Tem tranquilo. uma passagem do livro que eu queria que você comentasse agora, porque é importante pra quem... Eu já li, mas quem não conhece, eu quero que conheça. Vamos lá. Porque você fala do seguinte, tem o primeiro evento, o segundo evento, o terceiro evento, essa história é sensacional, que dá pra Aham. fazer um filme, fantástica. Mas tu fala depois do que você estudou e aprendeu, e você coloca aqui 4 tópicos. Sim. O autoconhecimento, a aceitação. Autoaceitação. Queria que você falasse sobre eles, porque como você refletiu agora, adulto, olhando pra trás, porque você também fala sobre aprender com o passado Isso. e investir no futuro, como que você poderia contribuir para pessoas que talvez estão passando por algo parecido com o que você passou, mas eles queriam entender contigo e aprender com essa história memorável sua para que eles apliquem na vida deles? Ah, O que claro. você deixaria aí para a turma? Cara, essa ideia, né, eu só fui descobrir depois de 2016. Né? Eu passei um momento muito difícil na minha vida em 2016, não vale a pena a gente comentar aqui, até porque eu não quero relembrar, foi um momento bem complicado da minha vida. Vamos pro... E a gente, depois de 2016, eu descobri a inteligência emocional. Certo. Né? Eu fiz um método CIS, que é um treinamento de inteligência emocional do Paulo Vieira, em Fortaleza, e daí eu não parei mais, eu fiz uma formação, hoje eu sou Master Coach, né, formado pela Febracis, lá em Fortaleza, e conheci outros coaches também fantásticos, a Tati DeAngela é uma delas, conheci muita gente boa, comecei a adquirir conhecimento na área e também eu tenho uma biblioteca de mais de 1.000 livros na área e comecei a me interessar por isso, estudar um pouquinho mais sobre isso, paralelamente à minha carreira de advogado. E também descobri um outro talento que era ministrar cursos, compartilhar conhecimento, que era uma coisa que eu queria muito também, mas eu não sabia por onde começar. E aí, numa reunião de mentoria, eu fui instigado a... Cara, faz o seguinte, monta tua primeira palestra, teu primeiro treinamento, e aí vai fundo. Não vai sair perfeito. Não vai. E talvez eu vou até... O cara falou, o mentor na época falou, talvez eu vou até te dizer uma coisa que talvez desestimule, mas é uma realidade. Nunca vai ser perfeito. E eu demorei pra entender isso, sabe, Bruno? Demorei. A minha primeira palestra, cara, saiu quase tudo errado. Mas eu comecei a aprender a resiliência, eu comecei a aprender a me preparar melhor, Isso. comprar meus próprios equipamentos, aprender a ter digamos, um cuidado da parte técnica, não só com a parte do conteúdo. Durante o desenvolvimento de palestrante, eu aprendi também a conquistar melhor o público. Tudo isso foi me dando feedbacks cada vez melhores para que eu pudesse aprender e chegar aonde eu estou, né? E assim, depois que eu descobri a inteligência emocional, a minha vida mudou completamente. Completamente. E um pouco mais recentemente, antes de escrever o livro, eu estava ali zapeando ali pelo Instagram e vi um vídeo do Tony Robbins. Tá, fantástico. Onde o Tony Robbins falava sobre o ciclo do sucesso. O ciclo do sucesso, ele coloca 4 elementos bem destacados. Potencial, ação, resultado, crenças, né? E tudo começa pelas crenças, né? Crenças, potencial, ação e resultado. E isso fez um sentido pra mim, assim, fantástico. Eu olhei aquilo ali, cara, foi isso que aconteceu comigo. É isso aí. Exatamente isso daqui. As crenças seguravam o meu resultado, ancoravam o meu resultado, não deixavam eu entrar em ação. E eu precisei vencer essas crenças limitantes para liberar o potencial que estava ali. Estava aí dentro. Ele estava ali. Mas as crenças colocavam eles nas sombras, né? A gente falou de sombra ontem, mas é justamente isso. A tua luz está ali. Você tem a luz dentro de você. Mas as crenças, elas colocam a tua luz na sombra, elas não deixam ela ir para a luz, né? O teu potencial, ele não vai para a luz, ele fica na sombra escondido. Se você não conseguir vencer tuas crenças, você não consegue liberar o potencial. E aquilo fez muito sentido para mim. Completamente. Aquela roda, aquele ciclo tem que girar. Você tem que fazer com que o teu potencial, digamos, floresça através da ação. Só que o problema para entrar em ação qual é? É você não ter a confiança e o medo da rejeição. Você não tem confiança em si mesmo, às vezes, para liberar o teu potencial. Então você não entra em ação, você simplesmente não sai dali.
Fica ali, crenças potencial não sai dali, fica verdade. ali morto, né? Então, para entrar em ação, você precisa de uma coisa, assim, talvez se eu tivesse que dizer uma coisa só para quem tá nos ouvindo nesse momento, era o seguinte: cara, nunca vai ser perfeito, não adianta você querer ser perfeito. Vai lá e faz. Se der errado, aprende, faz melhor da próxima vez. Depois, deu errado de novo, aprende, faz de novo. Michael Jordan tem uma história fantástica, né? Que ele diz, cara, eu errei mais de 11 mil arremessos. Isso aí. 26 vezes a equipe, todo o meu time esperou que eu resolvesse o jogo e por 26 vezes eu falhei. E foi justamente por ter errado esses 11 mil arremessos e ter falhado 26 vezes na cesta da vitória que eu me tornei o melhor jogador de basquete. Ele não fala que é o melhor, não. A gente sabe que ele é, mas ele não fala. Mas assim, eu me tornei quem eu sou. E a gente sabe quem ele é. Você que tá nos ouvindo, escutando, você sabe muito bem quem ele é. É a prática, é o treino, é a repetição, é a cara, constância. não existe sucesso sem fracasso. Não existe. Fracasso faz parte do sucesso. É o outro lado da moeda. É isso aí. E no livro, no capítulo do livro, eu conto essa história. No final, eu coloco 4 elementos que foram fundamentais, né, para que eu pudesse estar aqui hoje com você. Né? Isso 30 anos atrás, isso aqui era inimaginável, cara. Não, inimaginável. Inimaginável. A gente fala muito aqui na editora que na geração que a gente teve, eu muito próximo de ti, quando a gente tinha nossos 15, 20 anos, não se falava de inteligência emocional. Se falasse, não era muito levado a sério. E hoje a gente percebe o quão importante é. O Daniel Goleman, inclusive, Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele diz 70% do sucesso de alguém depende da inteligência emocional. Da inteligência emocional. Exatamente. João, posso passar o seu contato para quem quiser levar a sua história para a empresa, para os contatos? Para você achar o nosso amigo João Paulo Júnior, JP Coaching. JP Coaching no Instagram, pode falar. Só uma observação, Bruno. Eu estou reestruturando a minha empresa, tá? E assim, na época do livro, a gente tinha esse contato, mas o contato agora mudou, que eu fiz uma reestruturação. Vamos falar pra você. Eu saí olha aí, é outra caixa que eu tô fechando para abrir uma outra maior. Então, hoje eu criei um instituto, certo, tá? O nome do instituto é Maestria, então o Instagram hoje é maestria.instituto. Maestria.instituto. Isso, @maestria.instituto, tá? O JP Coaching continua ativo, mas assim, hoje nós trabalhamos com inteligência emocional para o serviço público. Como há 25 anos eu trabalho com serviço público, eu criei como uma missão de vida melhorar o serviço público através da inteligência emocional. Então, eu passei 5 anos idealizando um projeto. Esse projeto ele já está pronto, o conteúdo, e nós estamos agora divulgando esse conteúdo. Nós vamos ter, inclusive, um webinário na próxima segunda-feira, né, dia 17, essa não, mas na outra, falando sobre isso. Tá? Sobre a inteligência emocional no serviço público. Então, hoje o contato é maestria.instituto, tá? No Instagram, a gente está lá. E o telefone, não sei se pode ir lá, o telefone, pronto. O telefone é 88-DDD 99956 1209. 99956 1209, DDD 88, que é lá do interior do Ceará. João, será um grande prazer receber vocês. Que conversa fantástica a gente teve aqui hoje, hein? Cara, adorei. Adorei demais. Realmente, história memorável. João Paulo Júnior, fantástico. Ele foi um resumo da história, uma passada rápida, mas foi um privilégio poder estar aqui, te ouvir, interagir pouco, porque é um show, é uma história fantástica, memorável realmente, né, Zé? Maravilhoso. João, em nome da editora Chave Mestra, com muito orgulho, eu te agradeço por ter aceito o convite de fazer parte do livro, de estar com a gente aqui no podcast. Foi muito sensacional te ouvir aqui. Eu já tinha lido, já falei pra você no backstage aqui que dá pra fazer um filme com a sua história, porque ela é longa e pode chegar em muita gente. Porque o que você passou, dos marcos, a forma como você conta, as transições, o título do Lobisomem tem tudo a ver com a forma da mudança, de sair das sombras, de trazer luz, trazer autoconhecimento, entender o que ele comentou das crenças para liberar o seu potencial, ação e resultado, tem tudo a ver com o que aconteceu com ele, parte da vida inconscientemente. Imagina se a gente soubesse isso com 15 anos de idade, e a gente pudesse intencionalmente desenvolver isso em nós mesmos. Então, a ideia, Bruno, desculpa, só te interrompendo, para fechar, no caso, aquilo que você me perguntou, a ideia do capítulo é justamente essa, é levar essa mensagem para outras pessoas, para que elas possam,
mais rápido ainda do que eu consegui, né? Porque eu vim ter a luz definitiva agora, em 2016, quando eu passei a entender a inteligência emocional e cultivar o autoconhecimento. Mas eu acredito que jovens de 17, até de 15 anos, como eu comecei, 15, 16, 17 anos, estão ali ainda naquela sombra, tá? Se acham nas sombras com um potencial imenso para colocar adiante. E esse livro é para você que ainda continua nas sombras e quer ir para a luz o mais rápido possível. Né? Com certeza, além do filme que você falou, deve virar um treinamento também, esse capítulo. Eu vou ter um prazer imenso de criar esse treinamento e criar uma forma de ajudar a você que continua aí nas sombras, mas que quer estar na luz o mais cedo e o mais jovem possível para se tornar uma pessoa aí de alta performance. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá aqui, Histórias Memoráveis, João Paulo Júnior. João, em nome do Rogério Vário, nosso CEO, muito obrigado. Raquel Medeiros, nossa diretora, eu te agradeço. Foi um prazer estar aqui contigo, um privilégio ouvir essa história. Fantástico. Prazer foi meu. Obrigado, Chave Mestra. Obrigado. Agora é uma honra fazer parte dessa família. E é só o começo. Se Deus quiser, estaremos aqui outras vezes. Com certeza absoluta. Obrigado, pessoal. Até o próximo.